pessoal! Vamos para mais uma aula de cálculo 1A. Vou dar continuidade à aula anterior. Espero que vocês estejam acompanhando. Espero que eu consiga passar os detalhes mais uma vez. Qualquer problema, a gente conversa, a gente marca um horário para tirar as dúvidas, tá? Não precisam ficar preocupados não, tá bom? Se não conseguirem acompanhar os detalhes, vocês podem dar uma estudada na aula, dar uma olhadinha na lista de exercícios com gabarito, e depois a gente marca um horário para tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre limites laterais, sobre a definição intuitiva de limites laterais. E não tem como falar em limites laterais sem falar em funções modulares, funções que envolvem o módulo. Então, só para recordar que o pessoal estava falando que gostaria de rever alguns conceitos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de função modular para poder usar exemplos com módulos nos limites laterais, tá bom? Então, vamos lá. Uma função modular, tá? A mais comum que a gente tem aqui é a função módulo de x. Então, o que é módulo de x? Módulo de x é o próprio x, a função modular é uma função por partes, tá? Seguindo a ideia aí do que a gente viu na última aula, trabalhando função por partes. Então, a função modular ela é uma função por partes. O módulo de x ele é x se o x é maior ou igual que zero e é menos x se o x for negativo. Tá? Essa é a definição da função módulo. Bom, em relação ao gráfico, você observa o seguinte, que se o x é maior ou igual que zero, você tem uma função crescente, uma reta crescente, e se o x for menor que zero, você tem uma reta decrescente. A reta x e a reta menos x. Então, tá aí, tá? Quando o x é maior que zero, você tem aqui a reta y igual a x crescente. Quando o x é menor que zero, você tem a reta y igual a menos x decrescente aqui. Então, esse é o gráfico aí da função módulo de x, para vocês recordarem aí, tá bom? Bom, uma outra função envolvendo módulo é, por exemplo, a função módulo de x mais 1. Então, o que é a função módulo? A função módulo é a função módulo, ela é uma função que tem as imagens sempre positivas ou zero, tá? A função módulo, ela nunca terá imagens negativas. Então, por exemplo, o que é a função módulo de x mais 1? Então, módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1 se o x mais 1 for maior ou igual que zero. Porque lembra que eu falei, função módulo, função modular, não tem imagem negativa. Então, se x mais 1 é maior ou igual que zero, o módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1. Se o x mais 1, que é isso que está aqui dentro, essa lei que está aqui, se o x mais 1 for menor que o zero, for um número menor que zero, eu preciso trocar o sinal, porque se x mais 1 é negativo, o menos x mais 1 é positivo. Então, é isso que eu faço com a função módulo. A função módulo só tem imagens positivas ou zero. Então, por exemplo, aqui no módulo de x, quando o x ele é positivo ou zero, o módulo é o próprio x, porque o x já é positivo ou zero. Quando o x é negativo, a função fica menos x. Por quê? Porque se o x é negativo, o menos x é positivo. E então faz com que, nessa situação aqui, tanto o x como o menos x são positivos. Então, a minha função vai ter imagens positivas ou zero, que é quando o x for igual a zero. Tá? Por exemplo, se o x for 3, módulo de 3 é 3. Se o x for menos 3, quem é o módulo de menos 3? É menos 3. Por quê? Porque menos 3 é 3 e positivo. Tá? Então, essa é a essência da função módulo, da função modular. Você só tem imagens positivas ou zero. Então, acontece a mesma coisa quando ao invés de você pegar módulo de x, você pega módulo de x mais 1. Módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1 se x mais 1 for positivo ou zero, porque se ele é positivo eu não tenho que mudar. E é menos x mais 1 se o x mais 1 for negativo, porque se o x mais 1 é negativo, quando eu coloco um menos na frente, isso fica positivo.
tá? Só para arrumar a função, a gente costuma arrumar a função melhor para trabalhar. Então, o módulo de x mais 1 ficou x mais 1. Quando é que você tem x mais 1 maior ou igual que zero? Quando x for maior ou igual que menos 1. Então, o módulo de x mais 1 é x mais 1 se o x for maior ou igual que menos 1. E é menos x menos 1, que é a mesma coisa que menos x mais 1, se o x mais 1 for menor que zero. X mais 1 menor que zero equivale a x menor que menos 1, certo? Então, é assim que você define a função módulo de x mais 1. Então, observa o seguinte, módulo de x mais 1 é uma reta crescente, é a reta crescente x mais 1, a partir do menos 1, e antes do menos 1 é a reta decrescente menos x menos 1. Então, é exatamente isso que você tem. Ó. A partir do menos 1, você tem a reta crescente x mais 1. E antes do menos 1, você tem a reta decrescente menos x menos 1. Mas, de qualquer forma, as alturas são todas positivas, estão acima do eixo x. Tá? Não tem nenhuma imagem aí negativa. A mesma coisa, olha só, módulo de x ao quadrado menos 1. Ah, mas agora é uma função quadrática. A essência é a mesma. O que é o módulo de x ao quadrado menos 1? É o próprio x ao quadrado menos 1 se ele é positivo ou zero. Se ele é positivo ou zero, você não precisa mudar nada. Você mantém ele. Agora, se x ao quadrado menos 1 for negativo, a imagem troca de sinal. Por quê? Porque se x ao quadrado menos 1 é negativo, menos x ao quadrado menos 1 é positivo. Então, ficou todo mundo positivo, que é o que eu quero na função módulo. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Agora, olha só. Arrumando a função, porque a gente vai ter que trabalhar com ela arrumadinha. Quando é que x ao quadrado menos 1 é maior ou igual que zero? Observa o seguinte, para você resolver essa inequação, não é simplesmente você jogar o 1 para o outro lado e dizer que o x ao quadrado é maior ou igual que 1 e que o x é maior ou igual que o x é maior ou igual que 1, porque isso não tem sentido. Isso aqui funcionou, você consegue fazer isso nesse caso anterior porque você tem uma equação, uma inequação aqui do primeiro grau. Então é fácil resolver, fácil fazer o estudo desse sinal. Tá? Você consegue fazer isso com a manipulação algébrica. Agora, no caso do x ao quadrado menos 1, que já não é uma função do primeiro grau aqui, você precisa entender quando é que isso é positivo e quando é que isso é negativo. Como é que você chega nesse resultado aqui que eu escrevi aqui? Bom, x ao quadrado menos 1 é o quê? É uma parábola com cavidade para cima, cujas raízes são 1 e menos 1. Então, tá aqui, ó. X ao quadrado menos 1 é isso aqui. Bom, onde é que essa parábola é positiva? Onde é que essa parábola tem imagens positivas, alturas positivas? Antes do menos 1, olha aqui, ó. Antes do menos 1 você tem alturas positivas e depois do 1 você tem alturas positivas. Onde é que essa parábola tem imagens negativas? Entre o menos 1 e 1. Então, é exatamente isso, ó. Quando é que x ao quadrado menos 1 é maior ou igual que zero? Antes do menos 1 ou depois do 1? Aqui, ó. Antes do menos 1 ou depois do 1? E quando é que x ao quadrado menos 1 é negativo? Entre o menos 1 e 1. Tá? Então, aqui eu só arrumei x ao quadrado menos 1, ficou igual. Aqui é só questão de trocar o sinal, tá? Menos x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, é assim que você arruma as suas funções modulares, as funções que envolvem módulo para você poder trabalhar. Você tira o módulo, tá? Você usa a definição do módulo para se livrar dele. Aí vão aparecer intervalos, vai aparecer uma função por parte. Tá? Então, a gente viu aí módulo de x, a gente viu aí módulo de x mais 1, e a gente viu agora módulo de x ao quadrado menos 1. Agora, aqui eu mostrei para vocês o gráfico do módulo de x, aqui eu mostrei o módulo de x mais 1, eu ainda não mostrei o módulo de x ao quadrado menos 1, mas eu fiz de propósito. Olha só aqui, ó. O que é a função módulo? A função módulo é a função que, se você está com alturas positivas, você não muda. Se você está com alturas negativas, você troca o sinal, não é isso?
Se você tá com alturas positivas, ó, x ao quadrado menos 1 é positivo, você não mudou ele, ó. Se ele é positivo, ele tá aqui, ó. Se o x ao quadrado menos 1 é negativo, você troca o sinal dele para que ele fique positivo. Então, o que você está fazendo? Pensando no gráfico, pensando geometricamente. Quando x ao quadrado menos 1 é positivo, é antes do menos 1 e depois do 1. Então, a função módulo antes do menos 1 e depois do 1, ela é exatamente, a função módulo de x ao quadrado menos 1 é exatamente x ao quadrado menos 1. Ela não vai mudar antes do menos 1 e depois do 1. Ela só vai mudar onde? Entre o menos 1 e 1, que é onde o x ao quadrado menos 1 é negativo. Então, entre o menos 1 e 1, você vai trocar de sinal as imagens. Por quê? Porque entre menos 1 e 1, as suas alturas são negativas. Você quer que elas sejam positivas, então você troca o sinal. Só troca o sinal. Então, olha o que vai acontecer. Esse vai ser o gráfico, da função módulo de x ao quadrado menos 1. Todas as alturas, tá vendo esse pontilhado aqui? Esse pontilhado aqui é exatamente essa parte negativa. Essa parte negativa, ela passa a ser positiva. Todo mundo que tem o sinal negativo muda de sinal. Ó, a menor altura aqui era menos 1. Então, esse menos 1, ele vai lá para cima com 1. Por quê? Olha só, onde a função x ao quadrado menos 1 era positiva, ó, ela não mudou. Ó. Antes do menos 1 e depois do 1, a função módulo não mudou. A função módulo ela só mudou entre o menos 1 e 1, porque trocou de sinal. Então, essa é a ideia da função módulo. Você troca de sinal onde a função, onde você tem imagens, alturas negativas. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui? Ó, x ao cubo menos x. Qual é o módulo de x ao cubo menos x? Vai ser o próprio x ao cubo menos x se ele for positivo ou zero. Como sempre, o módulo ele só vai trocar o sinal do que for negativo. Se o que for positivo não muda de sinal. Então, se o x ao cubo menos x é positivo ou zero, o módulo de x ao cubo menos x é x ao cubo menos x. Se o x ao cubo menos x é negativo, o módulo de x ao cubo menos x troca o sinal, ou seja, menos x ao cubo menos x. Por quê? Porque se o x ao cubo menos x é negativo, menos ele é positivo. Isso é função módulo. Agora você pode estar olhando aí pensando assim, caramba, Cris, de onde é que você tirou, como é que você conseguiu esses intervalos aí, x ao cubo menos x, como é que eu faço? Isso é estudo de sinal. Mais uma vez, resolver as inequações, tá? Como é que você vai fazer para descobrir esses intervalos? Você vai fazer o seguinte, ó, x ao cubo menos x é a mesma coisa, olha aqui embaixo, ó, x que multiplica x ao quadrado menos 1. Então, para você estudar o sinal de x ao cubo menos x, basta você estudar o sinal de x vezes x ao quadrado menos 1. Vamos lá? Então, olha só. X é uma função do primeiro grau crescente, reta crescente. A única raiz é zero. Então, olha, vou colocar ela aqui, ó, na primeira parte, ó. Então, y igual a x é uma função crescente. A única raiz é o zero. Então, antes do zero, você tem alturas negativas, olha aqui, ó. E depois do zero, você tem alturas positivas. Esses traços horizontais que eu coloquei aqui, você interpreta como se fosse o eixo x, tá? Ah, onde é que está o eixo y? Aqui eu não preciso do eixo y, porque eu quero saber onde a função é positiva e onde a função é negativa. Então, basta eu saber onde ela está acima do eixo x e onde ela está abaixo. Então, eu só me interessa ela acima e abaixo do eixo x para estudar o sinal. Tá legal? Por isso que eu não precisei colocar o eixo y na brincadeira aqui. Então, voltando aqui. Para estudar o sinal de x, você tem uma função do primeiro grau, a única raiz é zero. Tá aqui. Então, reta crescente, única raiz é zero. Como eu disse, faz de conta que esse cara aqui é o eixo x. Então, você vai ter essa estrutura aqui. Antes do zero, você tem alturas negativas, ó, estão abaixo do eixo x. E depois do zero, você tem alturas positivas acima do eixo x. Olha aqui, ó. A outra, perdão. A outra função é x ao quadrado menos 1. Uma parábola com cavidade para cima,
cujas raízes são 1 e menos 1. Então tá aqui, ó, fazendo a interpretação, fazendo de conta que esse traço aqui é o eixo x. Então, uma parábola, tá aqui, ó, x ao quadrado menos 1, uma parábola com cavidade para cima, raízes menos 1 e 1. Então, você tá vendo perfeitamente o quê? Que antes do menos 1 e depois do 1, você tem alturas positivas, ó, a minha parábola tá lá em cima do eixo x, ó. E entre o menos 1 e 1, você tem alturas negativas, minha parábola tá lá embaixo. Então, esses são os sinais para x e para x ao quadrado menos 1. Quem é x ao cubo menos x? X ao cubo menos x é o produto desses valores, é o produto desses números. Então, vamos lá. Se você faz x vezes x ao quadrado menos 1, você faz o estudo do sinal. Aqui, ó, antes do menos 1, você vai ter negativo com positivo. Negativo dessa galera aqui, positivo aqui. Negativo com positivo deu negativo. Entre o menos 1 e 0, vou focar aqui, ó. Entre o menos 1 e 0, eu tenho negativo e negativo, positivo. Entre o 0 e 1, eu tenho positivo aqui e negativo aqui, então deu negativo. E a partir do 1 eu tenho tudo positivo. Então é esse o estudo do sinal que eu faço para x ao cubo menos x. Bom, então x ao cubo menos x é positivo aonde? Aonde? Entre menos 1 e 0 e depois do 1. Tá aqui, ó, entre menos 1 e 0 e depois do 1. Como tá entrando na brincadeira o 0 aqui, quando x ao cubo menos x é 0, e eu já tô vendo aqui que as raízes são 0, 1 e menos 1, por isso que entra todo mundo na brincadeira aqui. Porque no menos 1, no 0 e no 1, x ao cubo menos x dá 0. Então, por isso que eles estão entrando na brincadeira aqui. Tá? E onde é que o x ao cubo menos x é positivo? Ó, menos 1 e 0, e a partir do 1, olha aqui, ó, menos 1 e 0, e a partir do 1. Tá legal? E onde é que x ao cubo menos x é negativo? X ao cubo menos x é negativo. Aqui, ó. Antes do menos 1 e entre o 0 e 1, ó. Antes do menos 1 ou entre o 0 e 1, tá? Por que aqui apareceu x menos x ao cubo? Lembrando que eu estou definindo uma função módulo. E quando x ao cubo menos x é negativo, ele troca de sinal. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, menos x ao cubo menos x é a mesma coisa que x menos x ao cubo. O que eu estou fazendo, esse estudo do sinal que eu estou fazendo com o x ao cubo menos x aqui, nesse outro slide, é para mostrar para você da onde que surgiram esses intervalos aqui. Que você precisa fazer isso para você ter a sua função totalmente arrumadinha, tá? Totalmente revelada aí. Tá bom? Então, você presta atenção aí quando você trabalha com módulo, tá? Agora, olha só. X ao cubo menos x, a função x ao cubo menos x normal, você pode usar o GeoGebra, como eu já falei dele na aula passada. Você pode, porque a gente ainda não sabe fazer esse gráfico no braço. A gente vai aprender. A gente vai aprender nesse curso. A gente ainda não sabe. Então, você pode usar o GeoGebra para fazer esse gráfico, para ver se realmente é esse gráfico que está aí do x ao cubo menos x. Observa o seguinte. Dá pra gente fazer análise com o que a gente conseguiu fazer aqui, ó. Onde é que x ao cubo menos x é negativo? Antes do menos 1 e entre 0 e 1. Então, se o x ao cubo menos x é negativo antes do menos 1 e é negativo entre 0 e 1, quer dizer que nesses intervalos, as imagens, as alturas dessa função estão abaixo do eixo x. Então, olha só, antes do menos 1, olha aqui, ó. Aqui, ó, antes do menos 1, abaixo do eixo x. Entre o 0 e 1, abaixo do eixo x. Então, tá tudo certinho com o que a gente fez aqui. Tá? Onde é que x ao cubo menos x é positivo? Entre menos 1 e 0 e a partir do 1. Isso quer dizer o quê? Que as alturas do x ao cubo menos x, elas são positivas nesses intervalos. Então, olha só. Entre menos 1 e 0, alturas positivas aqui, ó, lá em cima. E a partir do 1, alturas positivas. Então, esse aqui é o gráfico da função x ao cubo menos x. É a função x ao cubo menos x que você quer? Não. Você quer a função módulo de x ao cubo menos x. Então, se você quer a função módulo de x ao cubo menos x, o que você sabe? Que a função módulo, ela não muda onde você tem as imagens positivas ou zero. Ela fica igual.
O módulo de x ao cubo menos x é o próprio x ao cubo menos x, onde x ao cubo menos x é maior ou igual que zero. Então, onde x ao cubo menos x é positivo, ele não muda. Ele vai mudar onde ele é negativo. Então, onde x ao cubo menos x for negativo, o seu módulo ele vai mudar de sinal. Então, onde é que x ao cubo menos x é negativo? Aqui, ó, antes do menos 1 e entre o 0 e 1. Então, o que vai acontecer com essas imagens aqui que são negativas? Vão mudar de sinal, vão ficar positivas. O que vai acontecer com essas imagens aqui que são negativas? Vão mudar de sinal, vão ficar positivas. Então, essa galera vai subir e essa galera também. E essa galera que é positiva entre menos 1 e 0 e depois do 1? Não vai mexer, porque elas já são positivas. Então, o gráfico do módulo vai ficar isso aqui, ó. Olha que legal. Vou voltar aqui, ó. Entre menos 1 e 0, as alturas são positivas. Elas não vão ser alteradas, ó. Entre menos 1 e 0 eu não mexi. A função módulo, ela não mexe onde você tem as alturas positivas ou 0. Aqui, ó, a partir do 1, ó, a partir do 1, x ao cubo menos x é positivo. Quando eu jogar o módulo aqui, não vai mudar, porque essa parte já é positiva aqui, ó. Agora você vem aqui. Antes do menos 1, essas alturas são negativas. Então, quando você jogar o módulo, troca de sinal. Então, vai todo mundo ficar positivo lá em cima. Entre o 0 e 1, essas alturas aqui são negativas. Então, quando você jogar o módulo, todo mundo troca de sinal. Vai todo mundo lá para cima. Então, você observa que a função módulo de x ao cubo menos x não tem altura, não tem imagem negativa. Isso acontece com todas as funções modulares, tá? Quando você tem uma função, você tem um módulo, tá? Você não vai ter alturas negativas, tá bom? Então, a gente tá vendo aí, a gente viu aí módulo de x, módulo de x, módulo de x mais 1, módulo de x ao quadrado menos 1 e módulo de x ao cubo menos x, tá? Então, eu dei diversos exemplos aí para vocês entenderem qual é a essência da função módulo. Onde ela é positiva, fica positiva, não mexe. Onde ela é negativa, você troca de sinal. Tá bom? Agora eu posso voltar para falar dos limites laterais que a gente falou da aula passada. Por quê? Porque agora eu já mostrei para vocês como é que a gente resolve o problema dos módulos. Por quê? Porque antes de você calcular um limite, seja ele lateral ou não, você tem que se livrar do módulo, para você poder fazer a conta. Então, vamos lá. Olha essa função por partes aí. Tem dois módulos. Antes de você começar a calcular o limite que for, você vai abrir, você vai retirar esses módulos da jogada. Você vai enxergar a função sem o módulo. Vamos lá? Então, vamos lá. Tem um módulo aqui e um módulo aqui. Então, eu vou começar com esse primeiro aqui. Bom, o que é módulo de x mais 1? A gente já viu, eu vou repetir. Módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1 se o x mais 1 for maior ou igual que 0. E é menos x mais 1 se o x mais 1 for menor que 0. Certo? Esse é o módulo de x mais 1. O que você quer? Você quer usar o módulo de x mais 1 nesse intervalo aqui. Tá? Você quer usar o módulo de x mais 1 nesse pedaço aqui. Então, você precisa ver qual é a cara do módulo de x mais 1 nesse pedaço aqui. Então, vamos lá. Quando x é menor que menos 1, você está aqui ou você está aqui? Quando x é menor que menos 1, você está aqui, certo? X menor que menos 1 equivale a x mais 1 menor que 0, correto? Então, x menor que menos 1 equivale a x mais 1 menor que 0. Então, como é que você vai fazer? Você vai trocar o sinal, para poder usar o módulo. Então, isso aqui, ó, módulo de x mais 1 sobre x mais 1, o que isso vai virar? O módulo de x mais 1, nesse pedacinho que está interessando para você, ele é menos x mais 1. Então, é isso que você vai usar aqui. Menos x mais 1.
Esse x mais 1 que está embaixo, você só copia, porque ele não tem módulo. Você está pegando esse módulo de x mais 1 sobre x mais 1 aqui na função. Então, esse módulo de x mais 1 aqui em cima é menos x mais 1. X mais 1 sobre x mais 1, você pode cortar, porque x mais 1 não será zero, porque você está considerando x menor que menos 1. Então, você consegue fazer essa divisão, e essa divisão dá menos 1. Tá beleza? Então, como é que você joga fora esse módulo de x mais 1? Você primeiro descobre quem é ele. Você olha quem é ele. Quando você olhar quem é ele, depois que você enxergar quem é ele, você consegue retirar o módulo. Por quê? Porque você só olha para o intervalo onde te interessa. Só interessa para você esse módulo aqui nesse intervalo. Então, nesse intervalo que está te interessando, o seu módulo, que é só a parte de cima aqui, o seu módulo, só o numerador ali, é menos x mais 1. Então, quando você jogar o menos x mais 1 ali, você corta menos 1. Então, o que acontece? O que aconteceu? Esse pedaço da função aqui, ele já não é mais essa função racional aqui. Esse pedaço da função é a função constante menos 1. Olha que legal. Você saiu disso aqui para menos 1. O que você fez? Você só tirou o módulo da jogada, tá? O que é importante? É importante você observar que o módulo aqui, ele está sendo considerado nesse intervalo, porque é essa a definição dessa função. Então, essa parte aqui do módulo, que está sendo essa parte do módulo aqui, ó, que acontece onde não está sendo considerado esse intervalo, não interessa, não precisa. Você só precisa do módulo nesse pedacinho aqui. E nesse pedacinho aqui, ele vale menos x mais 1. Tá? Substitui, corta, vira função constante. Então, o primeiro problema está feito. A gente conseguiu se livrar desse módulo. Qual é o outro módulo que aparece aí na função? Módulo de x menos 2. Esse é até mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu só coloquei o gráfico, a gente já viu essa função módulo de x mais 1, né? Módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1, quando x mais 1 é maior ou igual que zero, e menos x mais 1, quando x mais 1 é negativo. Então, na verdade, eu só repeti aqui o slide que a gente já viu nessa aula aí do módulo x mais 1. Só observando que a função módulo aí, todo mundo tem imagem positiva, tá? Bom, o outro módulo que aparece aqui é o módulo de x. Então, o que você vai fazer? Você vai se livrar do módulo de x. O que é o módulo de x? É o x, se o x for maior ou igual que zero, e é menos o x se o x for negativo. Certo? Você troca o sinal quando é negativo. Bom, mas onde é que esse módulo de x está aparecendo? Onde é que ele interessa para você nessa função? Quando x é maior que 2. Só que, quando x é maior que 2, qual é o intervalo quando x é maior que 2, qual desses intervalos aqui que interessa para você? É quando x maior que 2 acontece quando x é maior ou igual que 0. Então, o módulo de x é o próprio x. Então, a função, esse pedaço da função aqui, que era módulo de x menos 2, ele vai virar simplesmente x menos 2. Porque esse pedacinho aqui, que é o módulo de x, ele é x, quando x é maior que 2. Então, quando você tem esse tipo de problema aqui, você foca na retirada do módulo, levando em consideração o intervalo onde você está considerando ele. Aqui só interessa esse módulo quando x é menor que menos 1. Aqui só interessa esse módulo quando x é maior que 2. Tá? Então, você não precisa se preocupar com a outra parte da definição, porque nesse caso aqui só interessa nesse pedaço. Então, foi isso que aconteceu com o módulo de x mais 1 e foi isso que aconteceu com o módulo de x. Aqui eu só repeti mais uma vez o slide para lembrar você do módulo, do gráfico do módulo da função, do gráfico da função módulo de x, tá? Que é o próprio x quando o x é positivo e é menos x quando o x é negativo. Em qualquer um dos casos você tem alturas positivas, tá? Só para você não esquecer aí do gráfico. Então, olha como é que ficou a sua função. Olha que linda. Vamos lá. Olha como é que ela era. Ela era isso aqui, ó. Olha, ela era isso aqui. Olha como é que ela ficou. Bacana, né?
Bem mais tranquila, né? Bem mais simples, né? Ó, era isso aqui. Você já começou a roer a unha quando viu isso? Mas aí você vai lá, tira todos os módulos da jogada e ela fica essa função mais simplesinha aí. Onde você tinha módulo de x mais 1 sobre x mais 1, isso virou menos 1. E onde você tinha módulo de x menos 2, virou x menos 2. Então a sua função é, antes do menos 1 você tem o menos 1, entre o menos 1 e 2 você tem x ao quadrado menos 4, e depois do 2 você tem x menos 2. Mais uma vez eu estou usando essa representação aqui para tentar ajudar vocês a visualizar a definição dessa função, tá? É só uma estratégia minha aí para tentar ver se é uma forma didática aí para tentar ajudar vocês, tá? Bom, agora eu posso falar de limites. Posso calcular os limites que eu quiser. Bom, vamos lá. Já aproveita e lembra a aula passada aí. Limite quando x tende a menos 1 pela direita de f de x. Qual é a cara da função à direita do menos 1? É isso que você vai usar aqui. O menos 1 está aqui. A cara da função à direita é x ao quadrado menos 4. Então, é isso que você vai usar. Você faz a substituição, propriedade, faz a conta menos 3. Então, nas redondezas do menos 1 à direita, as suas alturas se aproximam de menos 3. É isso o significado. Limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, qual é a cara da função à esquerda do menos 1? Porque é aí que você está querendo saber o que acontece com ela. Olha só, à esquerda do menos 1, ela ficou a função constante menos 1. Então, é o menos 1 que você vai usar aqui no limite. Então, a gente já viu que limite de função constante é a própria função. Então, aqui é menos 1. Então, olha só. O que significa isso? Que nas redondezas do menos 1 pela esquerda, as alturas se aproximam de menos 1. Bom, a conclusão qual é? Como a gente já conversou na aula passada, o limite do menos 1 ele não vai existir. Por quê? Porque os limites laterais existem, mas são diferentes. A única forma do limite quando x tende a menos 1 aqui de f de x existir é se esses limites laterais existissem e fossem iguais. Tá? Então, menos 1 pela direita deu menos 3, menos 1 pela esquerda deu menos 1. Deu diferente, o limite no menos 1 não existe. Certo? Você não consegue aproximar, fazer com que todas as imagens corram ao mesmo tempo. Tá? Você não consegue fazer com que todas as imagens corram ao mesmo tempo para a mesma altura. Pela direita elas vão para menos 3, pela esquerda elas vão para menos 1. Já já a gente vai ver isso no gráfico, tá? Um outro exemplo aqui, 2 pela direita, 2 pela esquerda. Então, eu quero o limite quando x tende a 2 pela direita dessa função. Então, qual é a cara dessa função quando você se aproxima do 2 pela direita? Então, vamos lá. 2 pela direita, qual é a cara da função? Lembra aquela módulo de x menos 2? Agora é só x menos 2, porque você já resolveu o problema do módulo. Então, à direita do 2, a função é x menos 2. Então, você vem aqui e coloca x menos 2. Aí, você faz a conta com a propriedade, você vai ter o limite dando 0. Então, o que isso significa? Que quando você se aproxima do 2 pela direita, as imagens, as alturas correspondentes se aproximam do eixo x, porque estão se aproximando da altura 0. Beleza? Limite quando o x se aproxima do 2 pela esquerda. O 2 pela esquerda, qual é a cara da função no 2 pela esquerda? Aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Então, 2 pela esquerda, x ao quadrado menos 4. Essa é a lei que você vai usar para fazer a conta. Porque é aí que interessa, aí que está interessando para você a função. Então, x ao quadrado menos 4, quando você substituir o 2, vai dar 0. Então, olha o que aconteceu. Tanto pela direita como pela esquerda do 2, as imagens, embora você tenha funções diferentes de cada lado, a lei da função seja diferente de cada lado, as alturas todas caminham para 0. Então, esse limite realmente existe no 2 e é 0, porque os limites laterais existem e são iguais a 0. Certo? Então, no menos 1 não tem limite, só tem os laterais. Não tem limite por quê? Porque os laterais existem, mas são diferentes. No 2 tem limite e é 0. Por quê? Porque os laterais existem e são iguais a 0.
Vamos olhar mais um pouquinho aqui. Vamos olhar, por exemplo, o 3. 3 pela direita. O 3 está aqui. Então, olha só. 3 pela direita, 3 pela esquerda ou 3. Você sempre vai usar x menos 2, porque o 3 está aqui. Então, nas redondezas do 3, a função não muda de cara. A função é sempre x menos 2. Então, é isso que você vai usar, tanto na direita, como na esquerda, como no limite que você vai calcular. Então, todos esses limites aqui, você usa x menos 2. Então, nas redondezas do 3, seja pela direita, seja pela esquerda, as suas imagens estão se aproximando de 1. Então, esse limite, quando x tende a 3 de f de x, é igual a 1. Perdão. Quem mais que eu tenho aqui? Ah, foram só esses que eu fiz. Então, vamos olhar para o gráfico. Vamos olhar para o gráfico aqui. Olha o gráfico aí. Vamos tentar entender esse gráfico aqui. Vamos lá. Observa o seguinte. A função, vamos lá. A função inicial é essa. Eu tirei os módulos e ela virou essa. Virou essa. Então, observa. Antes do menos 1, eu tenho uma função constante menos 1. Então, vamos olhar lá. Ó, antes do menos 1, eu tenho uma função constante menos 1. Tá aqui. Vamos lá. Entre menos 1 e 2, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. E aqui eu até consigo fazer as raízes 2 e menos 2, porque é bem facilzinho. Então, entre menos 1 e 2, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Olha lá. Ó, entre menos 1 e 2, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Aqui, ó. Entre menos 1 e 2. Tá aqui. E a partir do 2, eu tenho uma função do primeiro grau, uma reta crescente. Então, tá aí. Tá aí o gráfico. Eu juntei as 3 partes, tá aí o gráfico. Agora, vamos ver os limites que a gente calculou olhando para esse gráfico. O que a gente calculou aqui? Limite quando x tende a menos 1 pela direita deu menos 3. O que significa? Nas redondezas do menos 1 pela direita, as imagens se aproximam de menos 3. Vamos lá. Menos 1 tá aqui, ó. Nas redondezas do menos 1 pela direita, as imagens, ó. Cadê as imagens? Estão lá embaixo. Ó, quando eu me aproximo do menos 1, ó, as imagens se aproximam de quem, ó? Da altura menos 3. Então, menos 1 pela direita, as alturas se aproximam de menos 3. Foi o que a gente calculou. Menos 1 pela esquerda. Vamos lá. Deu menos 1. Menos 1 pela esquerda, as alturas se aproximam. Quando eu me aproximo do menos 1 pela esquerda, as alturas correspondentes se aproximam. Aqui, no caso, são exatamente iguais a menos 1. Então, olha só. Menos 1 pela direita, eu tenho as minhas alturas se aproximando de menos 3. Menos 1 pela esquerda, eu tenho as minhas alturas se aproximando de menos 1. Então, não está correndo todo mundo para o mesmo lugar. Nas redondezas do menos 1, eu não posso afirmar que todas as imagens vão para a mesma altura. Então, não tem limite no menos 1. Tá? É exatamente o que a gente tinha concluído. Os limites laterais são existem, mas são diferentes. Então, não tem limite no menos 1. O 2, 2 pela direita 0, 2 pela esquerda 0 e no 2 é 0. Vamos lá. No 2, olha aqui, ó. Cadê o 2? O 2 tá aqui, ó. Então, olha só. Nas redondezas do 2, seja pela direita, seja pela esquerda, as imagens, ó, as alturas correm em direção ao eixo X, ou seja, altura 0. Então, aqui o limite no 2, pela direita, pela esquerda e no 2 é 0. Existe, não tem problema. Qual foi o outro limite que eu calculei aqui? Ah, o 3. 3 pela direita, 3 pela esquerda e no 3, ó. Aqui o 3, ó. Nas redondezas do 3, ó. 3 pela direita, 3 pela esquerda. Independente, você tem altura 1. Então, você tem o limite no 3 como sendo 1. Tá? Recordando aí a nossa aula anterior. Tenho mais um exemplo aqui, tá? Para fazer com relação a nessa mesma ideia de módulo. Então, olha só, essa função nossa, ela parece uma função, né? Meu Deus, oh, que função complicada para eu calcular limite. O que você vai fazer? Você vai tirar um módulo antes de fazer qualquer limite. Antes de fazer qualquer coisa que você tenha que fazer, que tenha a questão pedindo. Então, vamos começar.
O primeiro módulo que aparece aqui é um módulo de x ao quadrado menos x menos 2. Tá? Você vai olhar para esse módulo, mas você já sabe que só interessa a ele quando x é menor que menos 1. Então, vamos lá. O que você sabe da função módulo de x ao quadrado menos x? O que você sabe da função módulo? Que ela é igual onde a função é positiva e ela troca de sinal onde a função é negativa. X ao quadrado menos x menos 2 é essa parábola que você está vendo aqui, ó, com cavidade para cima, cujas raízes são menos 1 e 2. Então, x ao quadrado menos x menos 2 é exatamente essa parábola. O que é um módulo de x ao quadrado menos x menos 2? Como a gente está estudando, que a gente está discutindo nessa aula. O módulo só muda a função onde ela é negativa. Onde ela é positiva não altera. Então, antes do menos 1 aqui, x ao quadrado menos x menos 2 é positivo. Depois do 2 aqui, x ao quadrado menos x menos 2 é positivo. Então, o módulo não alterou, ó, antes do menos 1 e depois do 2. Continua exatamente igual. Onde é que o módulo mexeu? Entre menos 1 e 2. Por quê? Porque entre menos 1 e 2 você tem alturas negativas. E o módulo ele faz o quê? Ele faz todo mundo virar, troca o sinal de todo mundo para que fique positivo. Tá? Então, aqui eu tenho o gráfico de x ao quadrado menos x menos 2. E aqui eu tenho o gráfico do módulo de x ao quadrado menos x menos 2. Cuidado, esses gráficos aqui não tem nada a ver com o gráfico dessa função aqui, dessa função inicial. Eu nem descobri qual é a cara dela ainda, tá? Eu só tô começando analisando esse módulo aqui, tá? Então, aqueles dois gráficos que aparecem aí, não são o gráfico dessa função f de x aí, não. É só uma análise do módulo de x ao quadrado menos x menos 2, tá? Bom, então, só escrevendo isso que a gente relembrou aí graficamente. Então, o que é um módulo de x ao quadrado menos x menos 2? É o próprio x ao quadrado menos x menos 2, quando x ao quadrado menos x menos 2 for maior ou igual que zero. E é menos o x ao quadrado menos x menos 2, quando o x ao quadrado menos x menos 2 for negativo. Quando x ao quadrado menos x menos 2 for negativo, você troca o sinal para ter uma altura positiva. Bom, x ao quadrado menos x menos 2, as raízes são menos 1 e 2. E esse x ao quadrado menos x menos 2, ele é positivo antes do menos 1 e depois do 2. Por isso que a gente coloca aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 2 é positivo antes do menos 1 e depois do 2. E onde é que x ao quadrado menos x é negativo? Entre o menos 1 e o 2. Então, entre o menos 1 e o 2, o que o módulo vai fazer? Vai trocar o sinal. Aqui, ó, o módulo vai trocar o sinal entre o menos 1 e 2. Então, isso que você está vendo aí é o módulo de x ao quadrado menos x menos 2. Eu ainda não cheguei na função f. Bom, agora que eu já abri o módulo, eu vou ver onde que eu preciso dele. Eu preciso dele na função quando x é menor que menos 1. X é menor que menos 1. Eu preciso desse módulo quando x é menor que menos 1. Qual é a cara desse módulo quando x é menor que menos 1? É essa ou é essa? Quando x é menor que menos 1. Essa aqui, né? De cima, né? Porque olha só, quando x é menor que menos 1, eu tô aqui, ó. Certo? Então, eu vou usar, quando x for menor que menos 1, esse módulo que aparece aqui na função sobre x mais 1, eu vou usar ele como sendo x ao quadrado menos x menos 2. Tá aqui, ó. É o próprio x ao quadrado menos x menos 2. Nessa situação é o próprio. Porque olha só, aqui, ó, você tá aqui. Então, essa função racional aqui, ó, esse pedaço aqui, virou isso aqui, ó. Virou isso aqui. Só que x ao quadrado menos x menos 2, eu já sei as raízes
que é menos 1 e 2, eu fatoro, tá? Como o x é menor que menos 1, x mais 1 não será zero, então eu posso fazer essa divisão que dá 1, tá? A única forma de x mais 1 dar zero é se o x fosse menos 1, isso está descartado nessa situação aqui, então só sobrou o x menos 2. Então esse pedaço todo, isso tudo aqui, ó, virou x menos 2. Legal, né? Isso tudo aqui, ó, nossa, tem um... Virou o quê? Virou x menos 2. Por quê? Porque você, com toda a paciência, você foi lá, lembrou do que a Cris falou, ó, quando aparece um módulo, você tira o módulo. Você vai pegar o módulo, você abre o módulo e você vê aonde que você precisa dele na função. Foi isso que a gente fez aqui. Eu peguei o módulo, eu abri o módulo de acordo com a definição de módulo, achei os intervalos aqui, porque sem fazer esses intervalos aqui, se eu parar aqui, não vou conseguir fazer nada. Eu preciso descobrir onde é que isso é maior ou igual que zero e onde é que isso é negativo. Então, eu faço o estudo do sinal achando as raízes da função quadrática. Tá? Depois que eu achei os intervalos, onde tem a parte positiva e onde tem a parte negativa que eu tenho que trocar o sinal, aí eu vou olhar como é que eu vou usar ele na função. Só aí que eu vou para a função. Tá? Depois que eu abri o módulo, enxerguei qual é a cara dele nos intervalos. Por quê? Porque quando eu for para a função, eu vou precisar saber da cara dele em um determinado intervalo. Então, eu tenho que saber como é que essa função se comporta nos intervalos. Tá? Então, essa primeira parte virou x menos 2. Vamos ver a segunda parte. X ao cubo mais 1, não preciso mexer porque não tem módulo. Lá no final, ó, 3x ao quadrado menos 3x menos 6x menos 2. Tem um módulo ali. Bom, quem é esse módulo? Esse módulo, ó, esse módulo que tá aqui, perdão, é o que a gente já viu. Esse é um módulo de x. O que é um módulo de x? Esse, eu já nem coloquei aqui, porque o módulo de x você já tem que ter, tem que botar na veia, tem que estar na veia. O que é um módulo de x? É o x, é o próprio x, se o x for positivo. E é menos o x se o x for negativo. Então, qual é o x da brincadeira aqui? O x da brincadeira aqui é maior que 2, então ele é positivo. Então, esse módulo aqui de x é x. Por quê? Porque esse módulo de x aqui, que aparece na função aqui, ele está sendo considerado quando x é maior que 2. Só que x ser maior que 2 é x ser positivo. Se o x é positivo, módulo de x é igual a x. Então, eu volto aqui. E onde tem módulo de x, eu boto x. Bom, poxa, Cris, mas ainda ficou complicado isso aqui. Calma. Você ainda não olhou com muito carinho. Você tem que olhar com um pouquinho mais de carinho. Quando você olhar com um pouquinho mais de carinho isso aqui, você consegue, ó, você isola o 3 aqui em cima. Apareceu essa função quadrática aqui de coeficiente 1. Você vai achar as raízes. Olha só que legal. Quando você achou as raízes aqui, ó, você tem um fator comum, numerador e denominador. X menos 2 nunca é zero, porque x é maior que 2. Você está considerando aqui. Então, você pode fazer essa divisão que dá 1. Então, a sua função, ela virou 3x. 3 que multiplica x mais 1, virou 3x mais 3. Então, esse pedaço aqui, ó, virou 3x mais 3. Quanto que tinha virado esse de cima? Esse de cima tinha virado x menos 2. Então, olha como é que vai ficar a sua função. A diferença? Muito mais simples, né? Essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Olha o que ela virou. X menos 2. Que foi exatamente o que a gente fez a conta para transformar. A do meio não muda, porque não tem módulo, então é só copiar. X ao cubo mais 1. Agora a de baixo, olha o que a de baixo era. A de baixo também era um negócio ali meio assombroso, ó. Virou o quê? Porque era uma função racional. Virou o quê? Virou 3x mais 3. Aqui. Então,
essa é a cara da sua função. É com essa cara que você vai trabalhar os limites. Antes de você fazer qualquer conta, você vai retirar os módulos, você vai exterminar os módulos da jogada. Você joga os módulos fora, lógico, fazendo esse estudo com calma, tá? Olha que bonita que ficou a sua função. Muito mais agradável, né? Então, olha só. Essa função, quando x é menor que menos 1, é x menos 2. Entre menos 1 e 2 é x ao cubo mais 1. E depois do 2 é 3x mais 3. Então, mais uma vez, eu uso essa estrutura aqui, só para tentar te ajudar, tá? A enxergar aí a cara da função, para calcular os limites. Tá? Só tô fazendo isso agora no início, vocês logo, quando vocês já se acostumarem, isso aqui é só para tentar ajudar você a visualizar as partes da função para fazer os limites laterais, tá? Com o tempo você vai fazer isso direto na definição da função aqui, não vai precisar mais disso. Tá? Então olha aí, menos 1 pela direita. Menos 1 pela direita. Só interessa a função à direita, então você vai olhar para a cara da função à direita. Então você vai usar x ao cubo mais 1 para calcular esse limite. Aí você faz a propriedade e deu 0. Então quando x se aproxima do menos 1 pela direita, as imagens correspondentes se aproximam do eixo x. Por quê? Se aproximam de 0. Menos 1 pela esquerda. Menos 1 pela esquerda, olha a função, é x menos 2. Então vai lá. Menos 1 pela esquerda, a função é x menos 2. Então, quando você fizer a substituição pela propriedade, vai dar menos 3. Então, quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda, as alturas da sua função se aproximam de menos 3. Então, nas redondezas do menos 1, tá havendo um descontrole. Pela direita, as imagens estão correndo para 0. Pela esquerda, estão correndo para menos 3. Então, não está todo mundo correndo para o mesmo lugar. Por isso que o limite no menos 1 ele não existe. Porque os laterais, embora existam, são diferentes. Ok? 2 pela direita, 2 pela esquerda e 2. Vamos lá no 2. 2 pela direita. 3x mais 3. Então, é essa a lei que você vai usar. 2 pela esquerda. X ao cubo mais 1. Então, é essa a lei que você vai usar. Aí você vai fazer a conta. Olha só, tanto pela direita como pela esquerda, embora as funções tenham leis diferentes, deu 9. Então, as imagens aqui nas redondezas do 2 se comportam muito bem. Tanto pela direita como pela esquerda, todo mundo vai para 2. Então, o limite no 2, você pode afirmar que é 9. Porque foi todo mundo, embora você esteja em uma hora pela direita e outra hora pela esquerda, tá todo mundo para a mesma altura 9. Tá? Gente, observamos muito isso também na última aula. Então, só para você ter uma ideia do gráfico aí, ó. Menos 1 pela direita, 0. Então, o que significa isso? Você não pode esquecer dessa ponte, da conta e do gráfico. Quando o x se aproximar de menos 1 pela direita, suas alturas se aproximam de 0, ou seja, se aproximam do eixo x. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Menos 1 pela direita. Lembrando que isso aqui se trata do domínio, lá no domínio, tá? Então, você vai olhar no eixo x. Então, menos 1 pela direita, as alturas, olha só, estão se aproximando do eixo x, estão indo para 0. Menos 1 pela esquerda, aqui, ó. Menos 1 pela esquerda, as alturas se aproximando da altura menos 3. Então, foi exatamente o que a gente calculou. E no menos 1 não existe limite. Por quê? Porque as alturas de um lado e as alturas do outro, de todas as redondezas, dos arredores do menos 1, não estão correndo todas para a mesma altura. Então, não tem limite no menos 1. Olha o que acontece aí, tem um salto aí. E, finalmente, no 2, pela direita, pela esquerda, aqui o 2, ó. Pela direita, 9. Pela esquerda, é 9. Você tem uma função do primeiro grau, uma função, aqui, ó, polinomial de grau 3, ó. Não tem problema. O limite é 9. Por quê? Eu observei isso na aula passada também. A definição de limite, em momento algum, exige que a lei da função não se altere. E você tem que ter a mesma lei da função
e nos arredores do A. Limite quando x tende a de f de x. A notação inicial não pede isso. A única coisa que a definição de limite exige é o quê? Que nas redondezas do A, pela direita e pela esquerda, todas as imagens se aproximem da altura L. É só isso que ele pede. Não diz, ó, por que eu tô falando isso? Porque às vezes já aconteceu de eu corrigir provas onde o camarada alega que não tem o limite porque de um lado a função tem uma cara, de outro lado a função tem outra. Isso tá errado. Porque isso não contradiz a definição de limite. Tanto é que ele tá aparecendo aqui, você tá vendo aqui um exemplo. Na aula passada a gente viu exemplos também. Você tem aqui, ó, à direita do 2, você tem uma função do primeiro grau. À esquerda do 2, tem uma função polinomial de grau 3. Polinomial de grau 3. Mas não importa. O que importa é que nos arredores do 2, as alturas, as imagens correspondentes estão se aproximando de 9. Da mesma altura. Independente de você estar olhando à direita, se aproximando do 2 pela direita ou se aproximando do 2 pela esquerda, as imagens, as alturas correspondentes estão se aproximando de 9. Ok? Então, essa aula que eu fiz aqui era para focar nesses detalhes da função módulo, tá? Também terão exercícios a respeito disso na lista, para vocês darem uma olhada. É muito importante que vocês entendam direitinho essa parte de módulo, tá? Que módulo é uma coisa um conceito que aparece direto aí, vai aparecer direto nas nossas funções. Então é importante que você saiba como agir quando você der de cara com o módulo. Tá? Então, se você seguir essas dicas aí, antes de você sair igual um doido querendo calcular limite, lateral, você se livra do módulo. Você se livrando do módulo, a gente viu 2 exemplos aqui e você viu que a função fica muito mais simples e muito mais fácil de calcular os limites, tá? Então, essencialmente, essa era a ideia dessa aula. Apresentar para vocês, falar mais um pouquinho de limites laterais, agora envolvendo o conceito de módulo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado aí. De qualquer forma, depois a gente conversa para acertar qualquer pendência, tá bom? Muito obrigada aí.